Quais exames que devem ser realizados periodicamente em homens entre os seus 40 e 64 anos de idade? Oi, gente! Me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia, do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos comentar sobre quais que são os exames que devem ser realizados em homens dos 40 aos 64 anos de idade de maneira periódica, a fim de evitar exames desnecessários e saber o que deve ser feito na sua saúde. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. É muito comum nós recebemos pacientes que desejam fazer um check-up, fazer tipo uma revisão dos problemas que eles possam ter de saúde. E sabemos o que deve ser solicitado para evitarmos exames desnecessários e onerar, principalmente, fazer com que os custos hospitalares, os custos dos planos e dos exames de laboratório fiquem muito aumentados. É preciso saber em que momento que certos exames precisam ser pedidos e em que periodicidade e que eles devem ser feitos ao longo da vida desse homem. Como, na grande parte dos casos, nós recebemos no nosso consultório homens dos 40 aos 64 anos de idade, que é a faixa etária mais que procura o urologista nesses casos, alguns exames são extremamente importantes para que esse homem mantenha a sua saúde. Como que a gente deve abordar? Quais que os exames que devem ser solicitados? Então, primeira coisa que a gente deve conversar com esse paciente é a respeito de mudanças do estilo de vida e mudanças que melhorem a sua qualidade de vida, tais como cessar o cigarro, diminuir ou mesmo abolir o uso de bebidas alcoólicas, não usar drogas ilícitas, atividades físicas, perda de peso e alimentação equilibrada e saudável. Então essas são as medidas que a gente deve falar para todos os pacientes. E alguns exames, algumas controles devem ser feitos de maneira periódica. É sobre isso que nós vamos dar uma faladinha sobre quais exames que devem ser realizados de maneira corriqueira. Então, o primeiro exame que a gente costuma realizar é a medida da pressão arterial desses homens. Então, essa medida da pressão arterial, principalmente acima dos 40 anos de idade, ela deve ser feita de maneira anual, tá? Então, esses homens podem ter esse controle feito anualmente. Não precisa você ir no posto ou no hospital da sua cidade e realizar toda semana essa medida. Se você tem níveis abaixo de 120 de pressão sistólica e abaixo de 80 de pressão diastólica. Entre níveis de 120 a 139, por exemplo, pode ser que conforme for o seu controle, conforme for a recomendação do seu cardiologista, essas medidas possam ser mais frequentes, realizadas de 2 vezes ao ano. Isso vai depender principalmente do que você esteja passando, então da recomendação que tiver do seu médico que acompanha, seja do posto de saúde ou até mesmo do seu cardiologista. Então, níveis maiores ainda, como acima de 140 e acima de 90, por exemplo, 140 de sistólica e 90 de diastólica, por exemplo, devem ter essa medida realizada com mais frequência, de 4 a 5 vezes por ano, para que esse homem veja se as medidas que ele está realizando, seja medidas comportamentais ou até mesmo o uso de medicamentos, possa estar melhorando a questão desse problema de saúde. Então, estar baixando a sua pressão arterial. Os níveis de colesterol e triglicerídeos devem ser realizados a partir dos 35 anos de idade. E caso esses níveis estejam normais, esses exames podem ser repetidos a cada 5 anos. Não precisa fazer esse exame a todo momento, toda hora. Caso você tenha problemas de saúde, tais como aumento do seu peso, uma barriga aumentada, tenha a questão de um pré-diabetes, este exame pode ser realizado com uma frequência maior, pode ser realizado
por exemplo, anualmente, sem que exista um prejuízo. Mas é importante que, nesse caso, medidas tais como diminuição do peso e atividades físicas estejam sendo realizadas para que se faça esses exames novamente. Então, não precisa você realizar a todo momento esse exame. Então, você, a partir dos 35 anos, você pode realizar esse exame a cada 5 anos, se estiverem normais, e a depender do seu peso, a depender do seu estado de saúde, esse exame pode ser realizado também de maneira anual. Então tem gente que repete esse exame 2 a 3 vezes por ano e isso é uma coisa desnecessária nesses casos. A questão do câncer de intestino, do câncer de cólon, como que deve ser realizado essa pesquisa? Então, pacientes que não tenham risco, que não tenham tido histórico familiar de câncer do intestino, câncer de cólon, que não tenham tido, por exemplo, doenças inflamatórias intestinais, tais como retocolites ulcerativas, não tenham histórico de pólipos, esse exame pode ser feito a partir dos 45 anos de idade. E dos 50 anos de idade, desculpa. E como que deve ser realizado essa pesquisa? Então, esse screening pode ser realizado através da pesquisa de sangue oculto nas fezes, que pode ser realizado de maneira anual, uma retossigmoidoscopia flexível, que pode ser realizada, por exemplo, a cada 5 anos, e deve-se realizar a colonoscopia a cada 10 anos, principalmente a partir dos 50 anos de idade. Se esse homem não tem histórico familiar de ter câncer de intestino, câncer de cólon na família, ou uma doença inflamatória como retocolite ulcerativa ou presença de pólipos adenomatosos, ou anteriormente a partir dos 45 anos de idade, caso este homem esteja apresentando, ele tenha apresentado, por exemplo, histórico familiar de ter tido alguém na família muito jovem com esse diagnóstico de câncer, esse exame pode ser realizado principalmente a partir dos 45 anos de idade. Outra coisa que muitos homens esquecem diz a respeito da saúde dos seus dentes, é isso mesmo. Então, recomenda-se que se vá ao dentista de 2 a 3 vezes ao ano. Pode ser que seja mais necessário, a depender da avaliação do seu dentista. Então, essa questão a gente deixa a critério dos odontólogos, pois ele que vai decidir se existe ou não a necessidade de que o paciente vá mais vezes ao dentista para melhorar a saúde dos seus dentes. A saúde dos olhos também é muito importante nesses casos e os homens também negligenciam esse problema. Então, por exemplo, dos 40 aos 54 anos de idade, recomenda-se que vá se fazer um exame dos olhos de 2 a 4 anos. E dos 55 aos 64 anos de idade, se recomenda que se faça um exame dos olhos de 1 a 3 anos. Por quê? Porque a gente quer evitar o risco de glaucomas, que é o aumento da pressão dentro do olho, e a questão também que começam indícios de catarata nesse caso. Então, eu aposto que muitos de vocês nem sequer foi numa vez ao oftalmologista, simplesmente para a receita dos seus óculos, mas esses exames são importantíssimos para manter a saúde ocular. Então, isso que muitos homens acabam esquecendo é fundamental também para a sua saúde. A questão da imunização também é extremamente importante nessa faixa etária. Por exemplo, a questão da vacina para a gripe, por exemplo, deve ser realizada anualmente. A questão da vacina para o pneumococo, que causa pneumonias, também é extremamente importante que esse homem realize esse tipo de vacina. A questão da varicela zoster, principalmente a partir dos 50 anos de idade, é importante que você realize essa avaliação para ver se você já fez essa vacina. E a questão da difteria e do tétano, que deve ser realizada de tempos em tempos, é importante que você leve a sua carteirinha de vacinação para que você reforce essas vacinas a fim de prevenir que essas doenças possam vir a acontecer no futuro. Doenças infecto-contagiosas, tais como a hepatite C, devem ser testadas pelo menos uma vez na sua vida. A depender do seu histórico de relações sexuais, certas doenças como a sífilis, como o HIV, até mesmo clamídia, devem ser testadas a depender da sua vida sexual e dos seus comportamentos. Então isso também é muitas vezes negligenciado e a gente observa que certos homens de alguma idade descobrem
descobrem tardiamente o diagnóstico de hepatite por conta desse problema. E nunca esquecemos também da questão da hepatite B, que felizmente já faz parte do nosso calendário vacinal e que também pode ser realizada a sua imunização para prevenir a ocorrência dessa doença infecto-contagiosa. Outro aspecto muito interessante é a respeito do câncer de pulmão. Então, como que deve ser feito essa abordagem? Então, não são todos os homens que devem realizar uma tomografia para a presença desse câncer de pulmão. Agora, e muita atenção nesse ponto, se você tem acima de 55 anos de idade, se fumou pelo menos uma carga tabágica de 30 anos maço, então pelo menos fumou um maço ao longo de 30 anos, e ainda fuma ou parou de fumar nos últimos 15 anos, você deve realizar uma tomografia com uma baixa quantidade de radiação para a pesquisa do câncer de pulmão nesses casos. Então, não são todos os pacientes que devem realizar esse tipo de pesquisa. A questão dos ossos fracos, osteoporose, também deve ser pesquisada através da densitometria óssea, principalmente dos 50 aos 75 anos de idade. Então, se você tem um histórico familiar de ter tido algum parente com ossos fracos, fraturas espontâneas, esse exame também pode ser necessário nesse caso. Se você, a questão do diabetes, se você tem acima de 44 anos de idade, a dosagem da glicemia do açúcar no sangue pode ser dosada a cada 3 anos. Agora, se por exemplo, você está sobrepeso, que tem uma índice de massa corporal acima de 26, ou tem um estado de obesidade, ou até mesmo a sua pressão está elevada, principalmente se estiver acima de 140/90, essa pesquisa do exame de glicose no sangue pode ser realizada até mesmo de maneira anual. Em homens de descendência asiática, nós consideramos um índice de massa corpórea, que é acima de 23, como já sendo possível de esse exame ser realizado também de maneira anual. Então não precisa também, se você tem níveis de açúcar no sangue considerados normais, que esse exame seja feito de maneira anual nesse caso. Então, às vezes a gente solicita de maneira exagerada também esse exame. Então, são determinadas condições que fazem com que esse exame tenha que ser realizado anualmente. Na questão que nós examinamos o paciente para otimizarmos essa conduta, então, a gente pode medir a pressão arterial do paciente. Como eu falei lá anteriormente, essa medida pode ser anual, deve ser realizado o peso e altura desse paciente também de maneira anual, e o índice de massa corpórea também, que a gente divide o peso pela altura ao quadrado, então isso também é uma medida também, e a questão do risco de doenças cardiovasculares. Então, como eu falei antes também, nesse exame também pode ser dosado a questão do colesterol, dos triglicerídeos, e isso pode ser feito também a cada 5 anos. A questão do câncer de próstata, como que deve ser feito isso? Então, o que a recomendação da nossa Sociedade Brasileira de Urologia faz é que seja realizado o toque retal com a pesquisa do PSA a partir dos 45 anos de idade em homens com histórico familiar de parentes do primeiro grau com câncer de próstata ou pacientes da raça negra, e que seja realizado também o toque retal e o PSA a partir dos 50 anos de idade, e nós recomendamos que isso seja feito de maneira anual. Então, todo ano deve ser feito esse exame. Talvez dentro de um futuro muito próximo essas diretrizes se modifiquem, mas o que é recomendado hoje em dia é que se realize esse exame periódico de maneira anual. A questão também do exame de pele, então a gente pede que esse paciente olhe aquelas manchas pelo menos uma vez a cada 5, 10 anos no seu dermatologista para ver a suspeita, se existe alguma mancha, suspeita de algum melanoma, alguma lesão de pele que possa ser um câncer. Então, esse exame pode ser feito com o dermatologista nesse período de tempo, mas o paciente pode avaliar ele mesmo se essas lesões de pele estejam aumentando de coloração, estejam aumentando de tamanho, estejam aumentando no seu formato. Isso pode ser feito até mesmo pelo próprio paciente. E ainda existe a questão do exame do testículo. Então, esse homem pode realizar de tempos em tempos a palpação do seu testículo à procura de possíveis nodulações que são indicativos de surgimento do câncer de testículo. Então,
Então, como eu disse para vocês, quais que são os exames que precisam ser realizados? São uma bateria de exames que não precisam ser feitos todo o tempo, então precisam ser realizados 3 a 4 vezes no ano, como muita gente solicita. Por que a gente recomenda isso? A fim de otimizarmos os recursos e que não existam gastos desnecessários que não vão melhorar em nada a qualidade de vida do paciente, a não ser vão gerar estresses desnecessários e também vão deixar os custos relativos à saúde bem mais onerosos nesse momento. Então, a realização de exames focados, a realização de exames necessários para essa faixa etária da vida é o que vai manter a saúde do homem em bom estado e vai mantê-lo saudável ao longo do tempo, sem a necessidade de exames desnecessários e do exagero que alguns médicos cometem na solicitação de alguns exames de maneiras periódicas. Eu gostaria de agradecer a todos. Inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.